Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso terceiro TD sobre campo elétrico e agora é a vez da questão número 4 e ela diz o seguinte: sobre o eixo X são fixadas duas cargas putiformes Q1 e Q2. A Q1 tem menos 2 microcoulombs e a Q2 8 microcoulombs. Nos pontos de abscissas 2 e 5, respectivamente. Como representa o esquema aí? Calcule o ponto de abscissa, ou seja, nesse eixo aqui, X, onde o vetor campo elétrico resultante da ação das duas cargas tem intensidade nula. Então é uma questão que tem vários meios de fazer e o meio que eu vou escolher aqui é um jeito talvez mais rápido e breve, mas para isso a gente tem que ter atenção em alguns pontos aqui antes de fazer. O esqueminha dessa questão é o seguinte, está aqui a questão, considere isso aqui o eixo X, esse aqui é a origem 0, aqui é o ponto 2 de abscissa e aqui é o ponto 5 de abscissa. No ponto 2 de abscissa você tem uma carga negativa de 2 microcoulombs. E no ponto 2 você tem uma carga de 8 microcoulombs, ok? Se ele quer que a gente localize o ponto em cima desse eixo das abscissas, do eixo X, de modo que o campo elétrico produzido por essas duas cargas seja nulo. Para isso a gente pode considerar um ponto depois dessa carga Q2 aqui, pode considerar um ponto entre as duas cargas e um ponto antes dessa carga. Só tem essas três opções aí em cima do eixo X. Se a gente considerar um ponto qualquer em cima aqui no meio caminho das duas cargas, a gente vai ver que não existe esse ponto, porque essa carga aqui vai produzir um ponto, um campo de afastamento, enquanto essa aqui é um campo de aproximação, nesse mesmo sentido. Então a resultante aqui não tem como ser nula entre esses dois pontos. Se a gente considerar um ponto depois da abscissa 5, um ponto qualquer aqui, a gente vai ver que essa carga aqui vai produzir um campo de afastamento, e essa carga aqui um ponto de aproximação. E de modo que poderia ser que existisse um ponto depois da abscissa 5 que anulasse um com o outro. Acontece que a carga Q2 ela tem um valor bem superior da carga Q1. E a distância de um ponto até a carga sempre vai ser menor do que a distância até o ponto da carga 2. De modo que o campo produzido pela carga 2 após a abscissa 5 sempre vai ser maior. Aqui o campo produzido pela carga 2 sempre vai ser maior do que o campo produzido pela carga 1. De modo que ele nunca será nulo, nem vai ser igual, nem vai ser menor, sempre vai ser maior, então sempre vai ser diferente de zero. O campo resultante aqui, portanto, acima da abscissa 5, sempre vai ser um campo diferente de zero. Na verdade, sempre vai ser maior do que zero. Dependendo aí vai ser sempre diferente de zero. Portanto, resta a gente analisar depois desse ponto aqui. O ponto único possível seria antes da abscissa número 2, um ponto qualquer aqui que a gente pode chamar de X. Então vamos considerar um ponto a partir da carga Q1, um ponto qualquer, e vamos chamar de X. Ele diz que a distância entre eles dois a distância entre eles dois fica fácil. De 2 até 5 a gente tem uma distância de 3, né? É dado em metros. Vamos olhar a questão aqui de novo. Pontos de abscissa 2 e 5. Bom, vamos considerar, não precisa olhar a unidade não, pode ser metros, centímetros, acontece que no final acredito que vai cancelar essas distâncias aqui, mas a gente sabe que tem uma distância de 3 unidades aqui de medidas de 2 até o 5, né? Bom, então um ponto qualquer, X, a partir da carga que está na abscissa 2, esse ponto qualquer, a gente vai chamar de P e vamos calcular o campo neste ponto. Nesse ponto, Q1 ele vai ter um campo de aproximação e Q2 vai ter um ponto de afastamento. Então, nesse caso, você vai ter
um campo E1 de aproximação e um E2 aqui de afastamento. Um campo nulo, E1 tem que ter a mesma intensidade de E2. E1 neste ponto vai ter a mesma intensidade de E2. Então, é a partir dessa igualdade aqui, onde os campos se anulam, resultante é nula. Bom, o campo E1, ele pode ser calculado pela constante, a carga Q1, dividido pela distância da carga 1 até o ponto P. Da carga 1 até a origem, a gente tem 2, né? Uma distância 2. E o 2, melhor dizendo, da carga Q1 até o ponto P, a gente tem a própria distância x que a gente determinou aqui, né? X, então fica x ao quadrado. Já o campo E2 vai ser dado pela carga, a constante vezes a carga Q2 dividido pela distância de Q2 até o ponto P. Nesse caso, a gente tem o valor de 3, que é a distância entre Q2 até Q1, mais x. Então, a gente pode dizer que é 3 mais o valor de x ao quadrado. Assim, a gente pode calcular o valor, o ponto, né, o ponto x aqui, essa distância x, e achar que ponto é esse, achando o valor de x. Então, precisamos resolver só essa equação. Esse talvez seja o jeito mais fácil, mas para isso tem que ter essa análise mais apurada antes. As constantes vão embora. O valor de carga a gente pode substituir, porque ele diz que a carga de uma é menos 2 e a outra é 8. A gente não vai usar o sinal negativo aqui, só o módulo da carga. Q1, portanto, tem um valor de 2 microcoulomb, e a carga Q2 tem um valor de 8 microcoulomb, dividido por 3 mais x ao quadrado. Bom, podemos cancelar o microcoulomb com o microcoulomb. Podemos simplificar o 2 com o 8, desse lado fica 4. E agora a nova estrutura que temos é esta daqui. 1 dividido por x ao quadrado, e do outro lado a gente tem 4 dividido por 3 mais x ao quadrado. Bom, vamos tirar a raiz de um lado e a raiz do outro. Ao tirar a raiz do lado do outro, desse lado vamos ter 1 sobre x, e do outro lado vamos ter 2, 3 mais x. Resolvendo o valor aqui, multiplicando em cruzar, temos 2 vezes x vai dar um valor de 2x, e desse lado 3 mais x. Passando o x para esse lado, temos 2x menos x igual a 3x, portanto temos x igual a 3. Então a nossa distância x especulada no princípio tem um valor de 3. Se daqui para cá a abscissa são 2, e se daqui para cá tem que ter 3, tem os 2 daqui, mais 1 para cá. Então, ele está dentro do eixo das abscissas no ponto x menos 1. No eixo das abscissas, x menos 1. Uma vez que essa distância em módulo, daqui até o ponto da carga 2, que é o x que a gente determinou, é 3. Se a gente achou que isso aqui é 3, e daqui para cá até a origem é 2, então ele volta mais 1, então ele está no ponto das abscissas menos 1. Então, no ponto P de abscissa menos 1, o campo decorrente da carga Q1 negativa de 2 microcoulombs e da carga Q2 de 8 microcoulombs se anula nesse pontinho aqui de abscissa menos 1. Espero que você tenha acompanhado. Talvez exija um pouco mais aí de cuidado, principalmente para analisar que entre essas duas aqui não dá para se anular o campo, e para esse lado aqui você não teria um campo resultante igual a zero. O único canto resultante que poderia ser zero seria desse lado, no sentido da origem aqui dessa abscissa do eixo x, né? Esse ponto a gente não sabia qual é, mas a gente estabeleceu um valor x
traçamos essa relação entre a intensidade dos dois campos e encontramos o valor de 3. 3 a partir daqui, contando nesse sentido. Se daqui para cá seria 2, então ele está no ponto 1 no sentido negativo, ou seja, no ponto de abscissa menos 1. Valeu? Então é isso, espero que você tenha acompanhado. Até o próximo encontro. Valeu, pessoal!